Henker que vive duas vezes. Capítulo 224. Kelat Auction House, 7. Equipe. HH. Quintas-feiras. E a Rico. Então vamos deixar isso de lado e cuidar dos nossos negócios. Yon-Woo olhou para Bran, Galliard, Fante e Edora. Enquanto todos balançavam a cabeça com rostos sérios, Yon-Woo tirou vários livros da Entrenian. Eles eram os registros de Jihoe. Foi o que ele conseguiu na casa de leilões Kelat. Essa era a vantagem da casa de leilões. Você poderia facilmente terminar missões. Você destruiu Jihoe's Records, terceira parte. A peça escondida está sendo revelada. A habilidade, Estudos Demoníacos, foi aumentada em um nível. Você destruiu Jihoe's Records, sexta parte. Você destruiu Jihoe's Records, quarta parte. Foram 10 partes no total para Jihoe's Records. Desses 10, Yon-Woo tinha 6 deles. A classificação da habilidade Estudos Demoníacos estava em BB+, mas agora. Yon-Woo ativou Demon Studies e liberou seu poder. A pulseira negra tremeu, emitindo um raio negro de luz. A terceira alma, sem fantasmas noturnos. Kiaa. Com um grito, as almas foram derramadas. Fante e Edora estremecerão involuntariamente ao vê-los. Depois de tirar a máscara, Yon-Woo mostrou-lhes os poderes que ele havia escondido deles, um por um. Eles ficaram arrepiados porque, com apenas um olhar, parecia haver milhares de almas. Não era uma questão de saber se eles eram assustadores. É claro que as pessoas se sentiriam desconfortáveis porque as almas flutuavam em formas nebulosas. Yon-Woo olhou para os seres circulando ao seu redor com olhos firmes. Número de almas coletadas: 3.511. À medida que sua compreensão dos mortos aumentava, a quantidade de almas que ele poderia colocar em sua coleção com seu poder aumentava. Embora já existissem mais de 3.000 deles, ainda restava mais espaço. Mas o mais chocante foi que as almas, que nada mais eram do que uma coleção, agora podiam ser controladas com o movimento do dedo. Ele percebeu o quão incrível era a influência de seu novo poder. Um poder? Posso fazer um para mim algum dia? Mesmo seu gênio irmãozinho não criou um poder. Suas Skywings estavam perto disso, mas no final, nem ele conseguiu ultrapassar esse limite. Com esses pensamentos em mente, Yon-Woo deu ordens às suas almas. Dispersão. Milhares de almas espalhadas pelo céu vermelho. Eles vasculharam ao redor, visando as espécies demoníacas. Cada alma entrou nos corpos das espécies demoníacas. À medida que as almas jorravam dentro das cabeças dos seres, a espécie demoníaca percebeu que algo estava errado e tentou fugir, mas não conseguiu. E quando a alma assumiu o controle dos nervos e cérebros do espécime demoníaco, ela enrijeceu e seus olhos ficaram pretos, a cor das almas. Está feito. Sentindo a consciência de milhares de almas, os olhos de Yon-Woo brilharam. Demônios e monstros. Yon-Woo continuou praticando a inserção de almas em monstros ou espécies demoníacas com o poder. Ele aprendeu que o processo de inserção era muito mais suave quanto menor fosse o seu intelecto ou saúde. Felizmente, as espécies demoníacas tinham um nível intelectual inferior ao da maioria dos monstros, por isso era mais fácil do que ele pensava controlá-los. Mover. E com a nova ordem, todas as almas que controlavam os corpos das espécies demoníacas pularam dentro do lago de Roe. As espécies demoníacas começaram a se destruir sob o lago. Enquanto um comia o outro entrava para engoli-lo. E isso se repetia indefinidamente. O lago se transformou em caos. Kiaa! Horrível. Bran balançou a cabeça, mas ele não se virou, seus olhos brilhando com a diversão de um estudioso. O homem que tentou criar os dinossauros ceratopsianos com árvores demoníacas estava muito interessado no método de Yon-Woo. Yon-Woo usou as almas para incitar lutas entre os monstros, depois coletou as almas mortas dos monstros controlados. Graças a isso, o número de almas em sua coleção continuou a crescer e o predador sob o lago ficou maior. CRRR. O dinossauro ceratopsiano ergueu a cabeça acima da água. Porém, próximo a ele, outro dinossauro ceratopsiano apareceu e mordeu seu pescoço. Vários dinossauros ceratopsianos fizeram suas entradas. O caos agora era como o inferno. A carne flutuou na água. Todas as árvores demoníacas ao redor do lago foram esmagadas. Galliard, que odiava demônios até os ossos, parecia satisfeito. Edora franziu seu rosto puro e Fante cerrou os punhos com olhos brilhantes. Isso é demais. Só então, Bran gritou. Está começando. Prepare-se. Todo o grupo se preparou e apontou suas armas para o lago. A dança dos dinossauros ceratopsianos e das espécies demoníacas acabou. Quando milhares de espécies demoníacas foram misturadas em seu estômago, o último dinossauro ceratopsiano de repente enfiou a cabeça em seu corpo e começou a comer a si mesmo. Foi uma visão monstruosa. Quando restou apenas a cabeça, o crânio do dinossauro se abriu como uma borboleta rastejando para fora do casulo, revelando um homem. Era um homem nu, branco como a neve, com um par de asas negras. Ele olhou para Yon-Woo e os outros com uma cara radiante. Ah, que brisa refrescante. Você conseguiu desenvolver artificialmente um demônio de nível inferior. Parabéns, você encontrou outra maneira de controlar a morte. O alcance da sua influência das trevas se torna mais amplo.
Você conseguiu reconhecer a base da magia e dos demônios. Sua compreensão aumenta dramaticamente. Suas propriedades e controle aumentam em 30. Você aprendeu uma grande quantidade da bênção do demônio. Você aprendeu uma grande quantidade da bênção do demônio. Sua compreensão das almas se torna mais profunda. A capacidade de armazenamento da sua coleção está crescendo. Sua capacidade de controlar almas tornou-se mais profunda. A proficiência do poder, o terceiro espírito, aumentou dramaticamente. 21,5%. Você ganhou o traço, Senhor das Trevas. Você ganhou o título de Guia dos Espíritos Malignos. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma e recompensas adicionais estão sendo dados. Você ganhou 15.000 karma. Você ganhou 30.000 karma adicionais. A evolução dos estudos demoníacos está sendo recompensada para você. Uma nova habilidade está sendo procurada levando em consideração suas estatísticas e características. A influência do traço, Senhor das Trevas, é recebida. A habilidade superior, Demonismo, foi criada. Demonismo. Numeração 19. Proficiência. 0,0%. Resumo. A forma de estudos demoníacos foi promovida em vários níveis. Embora seja um demônio de nível inferior que nem pode ser considerado um demônio real, você ainda criou um demônio e, portanto, receberá grande compreensão e propriedades dos espíritos demoníacos. Com isso, sua magia negra e outros poderes ultrapassarão seus limites atuais. Energia demoníaca. A energia demoníaca necessária para ativar esta habilidade será produzida continuamente através da bênção do demônio. Maldição do demônio. Quando a magia negra aprendida através de um livro de habilidades for expressada, sua classificação aumentará. O aumento de classificação é incomparável ao que a bênção do demônio pode fazer. Veneno do Rei Demônio. Um veneno mais eficaz que o veneno do diabo será criado. Sua qualidade depende de quanta bênção do demônio você possui. Mensagens intermináveis apareceram. Eles eram sobre como ele ganhou características, títulos e habilidades. O que ele fez foi incrível mesmo para os padrões do sistema. Como quando amarrou Bran a ele, a reação do 98º andar foi cheia de confusão. Vários deuses e demônios do 98º andar suspiram. Várias sociedades piedosas estão olhando para você com olhares estranhos. A maioria das sociedades piedosas estão reservando seu julgamento sobre você. Alguns deuses se divertem com você. Atena está olhando para você com orgulho. Hermes acena com a cabeça com satisfação. Poseidon está tendo uma conversa profunda com alguém. O julgamento deles sobre você é reservado. Azrael expressa sua ganância por você. Várias sociedades demoníacas estão fervendo. Alguns demônios estão conversando seriamente sobre você. Agares revela sua ganância por você. Chaos lambe os lábios. Um demônio de Geolgil, Tau, expressa seu interesse em você. No entanto, foi um pouco diferente do que aconteceu com Bran. Naquela época, as sociedades piedosas relacionadas estavam enfurecidas, mas agora olhavam para Yon-Wu com interesse. Houve até alguns que mostraram claramente seu desejo por Yon-Wu. Meu inventário de poderes aumentou. Yon-Wu viu a quantidade de poderes que estavam no canal que ele deixou aberto. Com isso, mesmo aqueles que não tinham certeza sobre Yon-Wu pularam no barco. Quanto mais ele acumulasse suas conquistas no futuro, maior provavelmente seria seu inventário. Então isso significava que a força que Yon-Wu tinha aumentaria paralelamente às suas conquistas. O demônio de nível inferior curvou os lábios, provavelmente alheio à situação. Não consigo expressar minha gratidão por me acordar de um sono profundo. Eu aceitarei você como meu fiel. Cale-se. Culpe. De repente, ele engasgou e se ajoelhou. Seus ombros tremiam como se houvesse algo pesado sobre eles. Veias saltavam de sua pele pálida. O que você fez? Ele estava sem fôlego devido à maldição das milhares de almas em seu corpo. O demônio tentou circular sua energia demoníaca para se livrar das almas. Mas antes disso, Bran ativou o círculo de transmutação que ficava ao longo do lago. Caramba! O ferro divino voou para prender o demônio, e novos círculos mágicos dobraram o espaço em que ele estava. Era um círculo de selamento que imitava a construção da pedra filosofal. É claro que esse demônio recém-nascido de nível inferior não seria capaz de suportar isso. Não ou. Sim. Bum. Com um sorriso frio de Yon-Wu, o espaço se dobrou e o demônio foi esmagado assim. Algo caiu no lago com um estalo. As almas pegaram e trouxeram para Yon-Wu. Então é isso. Bran se aproximou com olhos trêmulos. Havia uma pedra preta na mão de Yon-Wu. Era o núcleo do diabo do demônio. Yon-Wu deu para Bran. Agora cabia a Bran cuidar disso. A mão de Bran tremeu quando ele aceitou o núcleo do diabo. Com isso, Sesha poderia ser curada. Ele estava feliz porque o que ele estava esperando finalmente chegou. Olhando para ele, Yon-Wu ativou seus núcleos. Por fora, parecia simples, mas amarrar um demônio consumiu o poder mágico que ele tinha. Sua resistência estava baixa. Um demônio era definitivamente um demônio. Não era algo que pudesse ser feito duas vezes. Mas, felizmente, a pedra filosofal moveu-se furiosamente e seu estoque de poder mágico rapidamente se encheu novamente. Só então, ele sentiu Fante olhando para ele de forma estranha.
Você sabe disso? O que? Havia apenas duas coisas que você disse depois de ver um demônio. Cale-se. Sim, foi isso. Yon-woo se virou como se não tivesse ouvido nada. Puxa, essa personalidade dele. Ele podia ouvir Fante reclamando pelas costas, mas o ignorou de propósito. No momento, ele não tinha tempo para lidar com ele. Ele podia sentir inúmeros jogadores se aglomerando perto dele. Isso era esperado, já que ele havia varrido todas as espécies demoníacas da área. Além disso, Yon-woo foi o culpado por bagunçar o 23º andar. Ele recebeu muita atenção já que não se aparecia nos últimos meses. É claro que todas essas pessoas se reuniriam para ver a situação. Edora e Fante também sentiram sua presença e agarraram suas armas. Galliard virou a cabeça nessa direção. Um grupo se revelou entre a grande multidão. Era um grupo com armadura vermelha. Eles pareciam organizados como se fossem militares de um determinado país. Yon-woo conhecia a pessoa que liderava, graças ao diário. A Terra do Sangue. Deles, havia uma das espadas que o Imperador Gula apreciava especialmente. Marquês Caliburne. O Marquês abriu a boca. Você é o acumulador? A Rainha do Verão e Troy olharam para as 3 peças da tábua. Esta é a pedra filosofal. Uma luz brilhante brilhou nos olhos da Rainha do Verão. Ela segurou firmemente o tablet. O aparecimento das peças foi repentino. Foi como se os céus lhe dessem um presente. Como se tivesse sido dado a ela, intencionalmente. Era sua firme opinião que não existia coincidência neste mundo. Foi um ensinamento que ela aprendeu como o último dragão, ao longo de sua vida. Assim como uma pedra foi criada através de todos os tipos de processos e turbulências, parecia que alguém havia tocado a aparência desta tabuleta. Então, normalmente, ela teria jogado o tablet fora ou tentado investigar o motivo de quem fez isso, mas não tinha liberdade para fazer isso agora. Seu coração de dragão que estava se transformando em pedra estava começando a rachar e seu corpo estava à beira da ruína. Se isso continuasse, todos os poderes que ela mal conseguia segurar desapareciam. Felizmente, não havia nada de suspeito nas informações sobre o tablet. Ela examinou-o com seu conhecimento do dragão, mas só havia informações sobre alquimia complexa. Havia até algumas coisas que seu conhecimento do dragão não sabia. A Rainha Dragão sentiu que seu conhecimento havia se tornado mais profundo. Não havia nada de errado com o que dizia. Não havia nem armadilha. A menos que um deus tenha pregado uma peça suja. Mas não havia como algo assim ter acontecido, então ela não estava preocupada. A Rainha do Verão moveu seu poder mágico com base no que a tabuinha dizia. Enquanto seus subordinados faziam a pedra filosofal, ela planejava selar primeiro seu coração de dragão. Xexexe. Ao fazer isso, a velocidade com que seu coração de dragão estava quebrando diminuiu e até foi corrigida em alguns lados. O corpo da Rainha do Verão tremia de êxtase. As amarras que aprendiam como uma maldição desapareceram. Ela sentiu que poderia até retornar à sua antiga forma. Ela queria sorrir. Ela queria rir de Heavenwing. Observe-a. Mesmo que ele a tenha destruído, ele estava morto e ela estava viva. A Rainha do Verão não morreu. Em vez disso, ela nasceria de novo, para derrotar Alforone e subir ao 98º andar. E Heavenwing seria seu sacrifício. Bem quando ela estava rindo. É que a Rainha do Verão gritou. Seu renovado coração de dragão quebrou de repente. O poder mágico fluiu, explodindo. Seu circuito mágico foi destruído e sua bênção do dragão foi esmagada. Sua carne ficou preta e a taxa de destruição acelerou. O veneno que foi misturado ao seu poder mágico consumiu seu corpo rapidamente. Foi veneno do diabo.